1 Reis 21, do versículo 1 ao 16, diz assim o Senhor, pelo teu Espírito Santo de Deus, à igreja. Sucedeu depois disto o seguinte: Nabote, o jezreelita, possuía uma vinha ao lado do palácio que Acabe, rei de Samaria, tinha em Jezreel. Disse Acabe a Nabote: dá-me a tua vinha, para que me sirva de horta, pois está perto, ao lado da minha casa. Dar-te-ei por ela melhor outra, ou, se for do meu agrado, dar-te-ei em dinheiro o que ela vale. Porém, Nabote disse a Acabe: guarde-me o Senhor de que eu dê herança de meus pais. Então Acabe veio desgostoso, indignado para sua casa, por causa da palavra que Nabote, o jezreelita, lhe falara. Quando disse: não te darei herança de meus pais, deitou-se na sua cama, voltou o rosto e não comeu o pão. Esse Acabe também é um mimado, né, irmãos? Vivia na barra da saia da esposa, uma endemoniada de uma mulher feiticeira, por nome de Jezabel. Pensa no homem mimado. Olha só, que coisa feia, não é? Bom, versículo 5. Porém, vindo Jezabel, sua mulher, ter com ele, lhe disse: olha só, irmãos, que é isso? Tens assim desgosto? Teu espírito não come pão? E ele respondeu: eu falei a Nabote, os israelitas, e disse: dá-me a tua vinha por dinheiro, o te apraz, te dei a outra em seu lugar. Porém ele disse: não te darei a minha vinha. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse: governas tu, com efeito, sobre Israel? Levanta-te, come, alegre o teu coração, e te darei a vinha de Nabote, o jezreelita. Então escreveu cartas em nome de Acabe, selou-as com o sinete dele, as enviou aos anciãos nobres que havia na sua cidade e habitavam com Nabote. Escreveu nas cartas dizendo: apregoai um jejum, trazei Nabote para o frente do povo, fazei sentar de frente dele 2 homens malignos, que testemunham contra ele, dizendo: blasfemaste contra o Deus e contra o rei. Depois levai para fora, apedrejai-o para que morra. Os homens da sua cidade, os anciões e os nobres que nela habitavam, fizeram como Jezabel ordenava, segundo estava escrito nas cartas que lhes havia mandado. Apregoaram um jejum, trouxeram Nabote para a frente do povo. Então vieram 2 homens malignos, sentaram-se de frente dele, testemunharam contra ele, contra Nabote, perante o povo, dizendo: Nabote blasfemou contra Deus, contra o rei, e levaram para fora da cidade, o apedrejaram e ele morreu. Então mandaram dizer a Jezabel: Nabote foi apedrejado, morreu. Tendo Jezabel ouvido que Nabote fora apedrejado e morrera, disse a Acabe: levante, tome posse da vinha de Nabote, o jezreelita, aquele que recusou te dar por dinheiro, pois Nabote já não vive, está morto. Tendo Acabe ouvindo que Nabote era morto, levantou-se para descer para a vinha de Nabote, o jezreelita, para tomar posse dela. Amém. Irmãos, são tempos difíceis. A maldade no coração do ser humano, como a gente olha assim hoje, de nós sabermos que às vezes até no meio do povo que chama povo de Deus, que se chama, não é, tem isso. E às vezes você vê até nas pregações que sai de altares: eu vou tirar da mão do teu inimigo e vou dar a você. Sabe, irmãos, eu vejo um negócio sem não sei, irmãos, sabe, precisa contextualizar a história que está se pregando. É muita maldade no coração das pessoas. E essa maldade, pasme, a Bíblia diz que já está em nós. Nós nascemos com este mal no coração, de querer o que é do outro, de querer, nós surtamos por coisas pequenas demais, irmãos.
Tiago vai dizer assim que nós oramos e oramos para fazer guerra. A ideia é orar para mostrar para o outro: Deus, me dá isso, me dá aquilo, eu quero vencer. Mas quando Deus sonda o coração, está lá a camarada querendo fazer para provar para os outros, querendo se mostrar. Irmãos, se nós não ouvirmos do Evangelho, se nós não ouvirmos a verdadeira palavra, se nós não abrirmos o coração para ouvir sobre Jesus, a Bíblia diz que sem santidade será impossível ver a Deus. Este mal que está em nós, irmãos, ele precisa ser mortificado todos os dias. Quantos, abre aspas, crente, que está como Jezabel na igreja? Quantos que pregam influenciando a isso? Eu vou pegar o teu inimigo, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, quando o próprio Cristo abriu mão da sua glória, ele abriu mão da sua grandeza de ser rei, passou a ser servo. Irmãos, sendo Deus, não usurpou tomar para si a glória do Pai, antes esvaziou-se de si mesmo. Ele tinha tudo para acusar e apedrejar a mulher adúltera, porque ela foi pega em flagrante. Todos que estavam ali testemunharam contra ela, mas o que Jesus faz? Ele não condena, não chama ela de adúltera, não chama ela de pecadora. O que ele faz? Chama ela de mulher, com dignidade. E aqui, irmãos, nesse texto nós vemos justamente isso, como que o mal está agindo em nós. Nós, irmãos, e este homem era um homem que tinha sobre ele, este Nabote, ele tinha uma herança que ele carregava de sua família. E essa história, ela usa a história de Nabote e sua vinha para ensinar nós a proteger, ou melhor, como nós devemos fazer para proteger a herança espiritual que Deus nos deu. Na mensagem desta noite, louvado seja Deus, mostra que assim como Nabote recusou trocar sua vinha herdada de seus pais, irmãos, o crente não deve negociar sua salvação. Às vezes o crente faz isso, ele negocia a sua salvação através da ira, ele negocia a sua salvação através da sua fúria. Ele negocia sua salvação quando ele não libera o perdão. Ele negocia sua salvação quando ele não libera, ou melhor, não aceita o perdão e não pede perdão. Ele negocia sua salvação quando ele não para ver o que ele falou e volta lá atrás nas suas palavras e diz assim: eu errei, eu devo pedir perdão. Eu não só errei, como eu te ofendi, eu te machuquei. Ou seja, ele não está abrindo mão da salvação. Por quê? Porque ele reconhece que quem trabalhou nele é o Espírito Santo de Deus. E precisa evidenciar esta salvação. Ele precisa evidenciar esse trabalho do Espírito Santo nele. Então, Nabote aqui nesta mensagem, queridos irmãos, ele nos mostra que sua fé, sua comunhão com Deus, por ofertas do mundo inteiro, você não pode abrir mão. Nada desta terra. Primeiro, nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas e o crente não deve negociar sua salvação. Esta mensagem nos convida. É uma mensagem temática. Não negocie sua salvação. Não abra mão. Eu vou à igreja, ver o que Deus fala comigo na minha necessidade. Está negociando sua fé. Eu vou à igreja porque esta semana eu orei a semana inteira. Quero ver se Deus me dá uma resposta, se aquela porta vai se abrir. Está trabalhando, negociando. Talvez você não percebeu, nós não servimos um Deus de barganhas. Não é um Deus que trabalha em cima das nossas barganhas, mas é um Deus que trabalha em cima da sua graça sustentadora.
A graça de Deus é soberana. Quer dizer que ela está acima das nossas próprias vontades. Merecendo ou não, Ele vai nos dar. Entendam, merecendo ou não. Quando nós julgamos merecedores, Deus julga que não merecemos. Quando nós julgamos não merecedores, estamos de acordo com a palavra de Deus, porque é isso que ela prega. Graça não é mérito, é desmérito. E nós vamos entendermos quando que não merecemos, quando nos humilhamos aos pés do Senhor. E aí enxergamos que a graça de Deus é soberana. A vontade de Deus é maior que a vontade do homem. E o melhor desígnio, a melhor proposta, o melhor propósito, a melhor vontade, o melhor plano não é meu, é do Senhor em minha vida. É do Senhor em sua vida. Talvez você tenha andado por aí fazendo tantas coisas. Talvez você tenha tomado partido tantas vezes. E hoje você está ouvindo aqui. Entregue sua vida a Cristo. Arrependa-se de seus pecados. E diga: Senhor, não quero uma fé negociável. Não aceito uma fé emprestada. Eu quero viver o sobrenatural a partir da fé em Cristo Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Bendito seja Deus. Seja ousada. Sejamos ousados. Então, queridos irmãos, guarde, Senhor, meu coração, que eu te dê herança dos meus pais. Essa frase, Nabote, aparentemente aqui, irmãos, simples, carrega uma verdade profunda sobre o valor daquilo que Deus nos deu como herança. Irmãos, hoje eu quero falar com os irmãos um pouco sobre esta herança espiritual. Peço perdão pela minha voz, mas vai dar certo. Está representada esta herança aqui, queridos, pela a vinha de Nabote, como ele enfrenta ameaças de força externa, interna, como deseja o que é dele, irmãos. E isso aqui, esse texto faz nós refletirmos o que significa proteger aquilo que Deus nos confiou, que é tão importante, que é não negociar nossa fé, a nossa salvação. A vinha de Nabote na Bíblia é um símbolo maravilhoso de uma herança espiritual. Esta vinha passava de pai para filho. Nabote tinha algo especial. Sua vinha não era apenas um pedacinho de terra que fazia frutos gerarem frutos, mas era uma herança de seus pais, algo que representava a identidade de sua família. Não só a identidade, mas tinha muita história, muitos propósitos. É como você recebesse. Eu sou assim, queridos. Eu tenho um carrinho, um Ômega 93, que já fazem muitos anos, algumas décadas que está comigo, que eu ganhei de presente da minha esposa, quando ainda nós éramos noivos, ainda com jovens, um apaixonado pelo outro. Ela tinha algo a receber e quando recebeu, era o meu sonho. Ela deu e ele está comigo até hoje. Preservo com muito carinho, muito amor. E eu tenho, não como algo espiritual, mas é um capricho. E ele está comigo até hoje. Talvez você tenha isso na sua casa, de um pai, a mãe, algo que você guarda com você e está até hoje. É isso que esse texto está dizendo. É algo que representava ainda mais, não só coisa material, mas era uma herança, porque era promessa de Deus para os pais de Nabote. Deus tinha prometido a eles isso, sabe como? Esta herança, lá em Canaã, quando eles herdaram a terra, esse pedaço de terra que era bom para produzir uvas, então os seus pais receberam isso quando pisaram em Canaã. Bom, então, para nós cristãos, esta vinha simboliza a nossa herança espiritual, e a herança aqui não é dinheiro, não é uma casa nova que Deus te deu, não é um salário bom, não são seus filhos, não é sua saúde, não é ser um bom pregador, não é ser um bom músico, não é ter uma oratória boa. A herança aqui é a salvação em Cristo, é a palavra de Deus, a comunhão com o Pai, a vida eterna no Espírito Santo. Essa é a herança espiritual que recebemos, e tudo se deu na obra salvística de Cristo na cruz. Quando nós recebemos a salvação em Cristo na cruz do Calvário, recebemos presentes do Senhor.
Com esta salvação, nós passamos a ter a palavra de Deus no coração. Agora o homem não é regido por si mesmo. A salvação em Cristo, quando ele recebeu e reconheceu o trabalho de Cristo na cruz, a sua palavra agora é selada no coração. Não é ele mais que toma partido da vida, mas ele é guiado e movido pelo Espírito de Deus, pelo mover de Deus, a partir da sua palavra. Ou seja, ele agora tem uma herança, além da cruz de Cristo. E a salvação, ele tem a palavra de Deus no coração. Não só a palavra de Deus, mas agora a terceira herança, que ele passa a se relacionar com Deus. Comunhão. Comunhão, já falamos aqui que não é algo que você coloca numa tomada. Ficamos em comunhão e aguardamos a palavra. Não. Comunhão foi Cristo que Deus é eterna. Ela não pode ser desligada. Se você ficar em comunhão somente na hora da palavra, vamos ficar em comunhão para orarmos, isso é um termo que usa, muito chulo, muito pequeno, muito rasto. Mas é o solo do cristão, é comunhão com Deus, 24 horas por dia, até a volta de Jesus. Comunhão é o mesmo que relacionamento, conversa, é falar, é se relacionar, é ter intimidade com alguém. Comunhão é poder abraçar e sentir-se abraçado, é poder estar na casa de alguém e receber a visita de alguém. Isso é comunhão, que é, irmãos, uma bênção espiritual, é uma herança espiritual. E o último, vida no Espírito Santo de Deus, que é vida eterna. Sem vida no Espírito não haverá ressuscitação para o homem. Sem vida no Espírito não tem transformação para o homem miserável. Sem vida no Espírito não tem relacionamento com Deus. Sem vida no Espírito não recebe a palavra do Senhor. Sem vida no Espírito Santo, que é vida eterna, não passa desta vida para a vida em Cristo, eternamente com glória no céu. Precisamos, irmãos, ter essa herança no nosso coração, vida eterna no Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. E por que a vinha era tão valiosa para Nabote? Bem, era única, insubstituível. Aquela terra específica vinha de seus antepassados e tinha uma história, memórias, raízes profundas. E ele zelava por isso, que representava seu sustento, segurança, propósito. A vinha dava fruto, produzia vinho, geralmente gerava renda e era a sua fonte de vida. Era tudo o que ele tinha. Era algo que ele não poderia abrir mão. Era algo que representava a vida dos seus antepassados, sua vida presente e o futuro dos seus filhos, se porventura viessem a usá-los. Então, irmãos queridos, era uma bênção passada de geração em geração. Deus havia dado aquela terra aos pais de Nabote, quando entrou em Israel, saiu quando em Israel entrou em Canaã, e trocar ou vender aquela herança seria literalmente desprezar o presente de Deus. Abrir mão de algo muito valioso. Entretanto, irmãos, para nós, a herança espiritual não é algo que podemos trocar ou negociar. E às vezes, sem perceber, nós fazemos isso. Às vezes, sem sermos tocados, sem percebermos, nós abrimos mão do que é sagrado para que o profano faça parte de nossa vida. Tem muita gente por aí falando só de pecados de cunho sexual. Não. Quando você não perdoa, quando você não consegue liberar o perdão, quando você não consegue se livrar de uma situação e circunstância, você acaba brigando, discutindo. Quando você tropeça no seu irmão e aí acontece um ato deliberado e você começa a brigar e falar mal dele para todo mundo. Quando você cria um ranço, uma casta no teu coração por alguém e faz tudo para prejudicá-lo.
Quando você não aceita que alguém faça algo contra você, de acordo à palavra de Deus, por defender o evangelho, você tropeça, peca contra o seu irmão, não tem amor, não visita o pobre, não ajuda o necessitado, quer aparecer-se de toda maneira. Quando você é briguento em casa, quando você não aceita a sua família dentro da tua casa, ou alguém que te fez algo, não, esse é o meu jeito, eu não mudo. Ei, você é crente. Tem gente que vai à igreja pedir oração para o amigo porque fez algo contra ele. Faça justiça. Deus conhece o nosso coração e a justiça do Senhor é amor, é perdão, bondade, misericórdia, graça, paz, reconciliação. Olha isso, irmãos. O crente que faz isso, primeiro, não conhece vida eterna, não sabe quem é Jesus. Segundo, não foi transformado pela palavra. Terceiro, não rendeu-se aos pés da cruz. Por quê? Não houve redenção, não conheceu Jesus Cristo. Talvez seja esse o motivo que a tua vida está de ponta cabeça. Talvez seja esse o motivo que a tua casa não vai bem, que o teu casamento não vai bem. Você talvez está sendo influenciado por coisas que não agradam o Senhor, a ter raiva, ter ódio, ressentimento, rancor, mágoa. Irmãos, você está talvez negociando ou deu ouvido para a voz do seu coração. Cristãos também fazem isso? Fazem. Nós olhamos para Pedro, andou com o Senhor Jesus, naquele momento que ele saca da espada para cortar a orelha de Malco, ele estava ali negociando ou abrindo mão da sua herança espiritual, porque Jesus estava ali e disse: não, Pedro, quem com espada fere, oh aleluia, com espada será ferido. Jesus estava dizendo: não negocie, Pedro, a salvação, não abre mão da sua herança, Pedro. Sabe como Pedro mostrou que ele aprendeu isso? Quando prenderam ele em Atos 12, na noite anterior, mataram Tiago ao fio da espada, degolaram o irmão de João. Pedro estava na cela ao lado. Sabe como nós sabemos que Pedro aprendeu direitinho a não abrir mão da herança? Quando o anjo chegou para soltar, a Bíblia diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 7, que Pedro achou que era uma visão, ou seja, ele estava tão descansado no Espírito Santo, Pedro estava tão guardado pela palavra, que ele naquele momento não se deu conta que era real. Por quê? Porque ele descansou no Senhor, ele era o Deus da sua vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. Era tudo que Pedro tinha. A cela está fechada, guardado por 16 soldados, porque Pedro não abriu mão da sua herança. Louvado seja o nome santo do Senhor. Outrora era um homem que duvidou, era um homem que naufragou, era um homem que negou o nome de Jesus, mas agora, a vida no Espírito, com vida eterna, Pedro não negociava a vinha. Talvez se você veio aqui esta noite desta maneira, o Senhor está dizendo pela sua palavra, louvado seja Deus, a herança espiritual não é algo que podemos trocar ou negociar, ela é eterna, inegociável, custou o maior preço possível, o sangue de Jesus na cruz do Calvário. Por isso nós temos que valorizar. Louvado seja o nome santo do Senhor. Palavra de Deus não são coisas passageira, palavra de Deus é palavra que traz vida eterna, que prega Jesus Cristo, não é para ofender ninguém, não é para arrancar ninguém da igreja, não é para anunciar placa nem instituição. Palavra de Deus é para transformar o coração do homem de dentro para fora, apresentar a ele Jesus Cristo, conhecer a essência da vida eterna. Louvado seja o nome santo do Senhor, bendito seja Deus. Então, se na sua casa está assim, é necessário você fazer uma leitura, e uma leitura correta. O que está faltando no seu lar? O que está faltando na sua casa? Se é de fato isso que você mesmo precisa brigar, discutir, claro que não.
arrumar confusão, não perdoar e dizer, não, é a minha palavra, ela está acima. A Bíblia diz que a palavra de Deus está, o nome de Jesus está acima de todo nome, e não há nada além do sangue de Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Se você está agindo como Jezabel, irmão, Jezabel só na idolatria, mentira, engano seu. Jezabel é no brinco, no colar, no batom, na roupa curta, mentira, engano seu. Quantos crentes como Jezabel, homens e mulheres, que agem justamente como o mundo age, com inveja, vencendo a qualquer custo, nem que para isso custe o casamento de alguém, nem que para isso alguém precisa sair da igreja para dar lugar para ele. Irmão, olha que palavra, precisa ser pregado. Tem crente que traz o homem lá do mundo cansado, andava no Senhor, tinha até um cargo ministerial, aí traz lá de fora, põe aqui dentro, ele mesmo joga para fora. Por quê? Justamente como Jezabel, agindo, tanto homem como mulher, agindo como Jezabel, coração cheio de fúria, e nesta fúria quer provar alguma coisa para alguém. Sabe o que Jesus Cristo pregou? Ladrão à direita, ladrão à esquerda, uma multidão sangue sedenta gritando, crucifique-o, crucifique-o, solte Barrabás. Jesus disse, Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem, não sabem o que está falando, não sabem o que estão fazendo, ou seja, estão perdidos. Oh, aleluia, louvado seja Deus. De que lado estamos? Estamos do lado da cruz de Jesus, aos pés da cruz, estamos carregando a nossa cruz e nela sepultado e crucificado o nosso eu, o nosso orgulho, a nossa arrogância, ou estamos do lado de Jezabel, com o coração cheio de idolatria, vencer a qualquer custo, a qualquer maneira, nem que eu tenha que pisar no outro para me aparecer, aqui em casa sou eu quem mando. Talvez você seja um homem que está agindo assim, um pai de família, sou eu que mando, tem que ser do meu jeito. Oh, irmãos, quando o próprio Paulo diz assim, que o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja, se sacrificando por ela, louvado seja o nome santo do Senhor, bendito seja Deus. Nós negociamos a nossa vinha, precisamos viver o que pregamos, e se estamos aqui por causa de Jesus, é nele que nós confiamos, e estamos ser transformados pela sua palavra. Os inimigos da herança, Nabote não estava sozinho na luta para preservar sua vinha, pois grandes inimigos rondavam sua herança. Acabe, representado o mundo, e Jezabel, representado a carne. E nós estamos justamente assim. Quantos de nós que estamos aqui, e Acabe ali fora, que é o mundo que nos convida, e quantos que estão aqui, irmãos, todos nós estamos aqui, a nossa carne, a minha carne, representada como a própria Jezabel, porque ela faz de acordo com o seu ímpeto, sua vontade. A Bíblia diz por Jeremias, o profeta, que o nosso coração ele é corrupto, enganoso, e ele engana, irmãos, a todos nós, mesmo estando em Cristo. Mas esta noite o Senhor está dizendo pela sua palavra, analise-se o homem a si mesmo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Se tem Jezabel em minha vida, que ela possa ser repreendida agora pelo Espírito Santo de Deus. Louvado seja o Senhor. Se tem Jezabel em você aí, Jezabel, entenda bem, o seu próprio eu, sua própria vontade, que nos arranca da presença do Senhor. Quero dizer a você pelo Espírito Santo que o sangue de Jesus tem poder sobre o pecado. Louvado seja o nome santo do Senhor, que o sangue de Jesus limpa de todos os nossos pecados, lava os nossos pecados, e foi isso que aconteceu na cruz do Calvário. Se você está nessa circunstância agora, a tua carne tem agido contra o Espírito, uma luta, e você tem perdido para a carne, o Espírito diz à igreja, assim diz o Senhor, se o nosso coração se abrir esta noite e receber a palavra de Deus, a carne não vai mais vencer
terceiro espírito. Louvado seja o nome santo do Senhor. Jesus tem poder para te curar. Jesus tem poder para restaurar a tua vida. Jesus tem poder para perdoar o teu pecado. Jesus tem poder para restabelecer tua comunhão com Deus Pai da glória. Louvado seja o nome santo do Senhor. E Ele está aqui esta noite, está aí contigo, quer perdoar os teus pecados, limpar tua veste, te colocar em comunhão com o Senhor. Não abra mão da tua herança. Louvado seja o nome santo do Senhor. Cristo, salvação, vida eterna no Espírito Santo, palavra de Deus, comunhão. Não permita que esse Espírito venha tomar tua família. Não permita. Irmão, ore por mim, minha casa não vai bem. A pergunta é: o que você tem colaborado para que ela vá bem? Irmão, ora por mim, meus filhos só brigam dentro de casa. A pergunta é: o que você tem significado no meio da briga dos teus filhos em casa? Irmão, ore por mim, meu casamento não vai bem. Minha esposa, meu marido. A pergunta é: o que eu tenho influenciado no meu casamento? O que nós temos influenciado dentro da nossa casa? Será que na minha casa é pregado o Evangelho? Será que na minha casa se fala de Jesus? Ou na minha casa é: eu vou te pôr na mão de Deus? Eu vou fazer uma oração ali e você vai ver o que Deus vai fazer com você. Vai colocar teu pecado no telhado. Olha, eu vou orar e vou te pôr na mão de Deus. Deus vai te pegar. É isso que você tem feito? Nós temos encorajado pessoas a fazer o mal? Ou temos levado pessoas a conhecer Jesus Cristo? Louvado seja o nome santo do Senhor. Bendito seja Deus. O que nós temos significado em nossa casa? A Cristo, apontando para a sua palavra, ou desenhando um Deus justiceiro, um Deus que mata, um Deus que extermina, um Deus que julga, ou um Deus repleto de bondade, graça e misericórdia, anunciando o poder de Deus para o homem miserável? É o Evangelho anunciado e ele prega Jesus Cristo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Anuncia arrependimento para o homem miserável, pecador. Não sejamos como Jezabel, que fez de tudo, mentiu. É isso que a nossa carne faz. Nabote não tinha blasfemado nada, irmãos. Ele não servia a esses deuses, ele servia o Deus verdadeiro. Quantos que estão agindo debaixo da mentira, do orgulho, do ego, da razão? Tem uma Jezabel no coração, ao invés de ter a palavra de Deus. Tem um mundo dentro do coração, simbolizado por Acabe, ao invés da presença do Senhor. Mas se esta noite você veio aqui, se nós viemos aqui dando ouvido para Jezabel, que é a nossa carne que grita no coração, é hora dela estar sendo repreendida. A Bíblia diz que quando um pecador se arrepende de seus pecados, os anjos fazem festa no céu. Arrependemos agora. Senhor, eu me arrependo de tudo que disse, usando em minha boca as próprias palavras da Jezabel, no meu coração sentimentos da Jezabel. Eu me arrependo, usando no meu coração sentimentos de Acabe, representado pelo mundo. Senhor, eu não quero mais viver a carne segundo a minha vontade, desejos pelo mundo, não, mas eu quero que o Senhor esteja em mim, selando o meu coração com tua palavra. Me perdoe em nome de Jesus, me ajude que eu possa dar valor à herança que o Senhor deu. Eu sou o Cordeiro em Cristo Jesus, teu sacrifício vicário na cruz do Calvário selou minha alma, me colocou em comunhão com o Senhor, relaciono com Ele. A santidade de Cristo está em mim, tua palavra em mim, a vida eterna está em mim e eu ando no Espírito. Louvado seja o nome santo do Senhor. Que esta mensagem possa alcançar o seu coração, que possamos viver o Evangelho, que é a palavra do Senhor, que possamos abrir o ouvido e receber. Assim diz o Senhor à igreja. Esta é a palavra. Deus seja louvado. Amém. Agradecemos o Senhor pelo culto e a palavra. Oração em nome do Senhor Jesus. Amém.